Bom, continuamos a examinar o artigo 18A da Lei Complementar 123, que trata do microempreendedor individual. Então, paramos exatamente aqui na última aula, né? O artigo 18A, parágrafo 3º, diz que na vigência da opção pela sistemática de recolhimento de impostos e contribuições em valores fixos, tá? O microempreendedor individual, ele recolhe, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas. R$ 45,65 a título de contribuição prevista no inciso 4 deste parágrafo, que é a contribuição, né, dele enquanto contribuinte individual. Esse valor aqui, ele varia porque, na verdade, ele corresponde a 5% do salário mínimo. O salário mínimo muda todo ano, consequência, esses 5% mudam também todo ano, mas esse valor corresponde a 5% de um salário mínimo. Tá? Nós temos também R$1 a título de ICMS, caso ele exerça atividade comercial, caso ele seja contribuinte de ICMS. R$5 a título de ISS, né, caso seja contribuinte do ISS, tá? Então é fixo, viu? R$1 para ICMS, R$5 se for também um profissional que preste serviço, que atue na área de serviços. Bom, o inciso 6 do parágrafo 3º diz que, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º a 3º, quanto a não aplicar outros valores fixos estabelecidos por Estados, município e Distrito Federal, quanto a não aplicar isenções específicas, reduções, exclusões da base, né, previstas pelos Estados, municípios e Distrito Federal, o MEI, tá, terá isenção dos tributos referidos nos incisos 1 a 6 do caput do artigo, ressalvado o disposto no artigo 18C. Então, tá, no que diz respeito, aqui, sem prejuízo, do disposto nos parágrafos 1º a 3º do artigo 13, o MEI terá isenção dos tributos referidos nos incisos 1 a 6 do artigo 13, ressalvado o disposto no artigo 18C. Então, vamos lá. O que diz o artigo 13? Que o Simples Nacional, ele implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. Então, eu tenho um empresário individual que se formalizou enquanto microempreendedor individual, ele optou pelo Simples Nacional, tá? Então, ele vai ter que pagar isso que está aí no artigo 13, conforme diz, né, aqui, sem prejuízo do que está lá nos parágrafos 1º a 3º do artigo 13, o MEI vai ter isenção dos impostos referidos nos incisos 1 a 6, tá? Ressalvado o que encontramos adiante no artigo 18C. Então, ele não vai ter que pagar o imposto de renda, né? Imposto sobre a renda da pessoa jurídica. O imposto sobre produtos industrializados, ele está isento disso. Então, aqui eu estou numa situação em que ele usufrui de isenção do que está previsto aí nos incisos 1 a 6. Ele não vai pagar, portanto, a contribuição social sobre o lucro líquido, ele não vai ter que recolher a COFINS, ele não vai ter que pagar a contribuição para o PIS/PASEP e ele não vai pagar a CPP, que é aquela contribuição para a Seguridade Social prevista no artigo 22 da Lei 8.212, tá? No caso aqui, seria a contribuição de 20% sobre a remuneração de empregados, sobre a remuneração de trabalhadores avulsos. Na verdade, aqui é muito restrito, porque ele só pode ter um empregado, então eu nem preciso me preocupar que ele esteja contratando empregados ou avulsos, ele só pode ter um único empregado. Então, as outras empresas, elas pagam 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Nesse caso, o MEI não paga esses 20%. A grande parte das microempresas também não tem que pagar esses 20%, porque vão ter a substituição disso aqui, que é sobre a remuneração,
por uma contribuição, que é um percentual incidindo sobre a receita. No caso do MEI, nós vamos descobrir que quando ele tem empregado, ele paga 3% sobre o salário desse empregado. Então, onde outras empresas, tá, estarão pagando 20% sobre a remuneração de empregados que lhe prestam serviço, as microempresas vão ter um percentual que é variável sobre a receita bruta mensal. As empresas de pequeno porte também, um percentual variável sobre a receita bruta mensal. E o MEI, enquanto empregador, só tem que pagar 3% sobre o salário mínimo do seu empregado. O parágrafo 4º do artigo 18A, que trata do MEI, diz que não pode optar pela sistemática de recolhimento em valores fixos mensais, que é aquele CIMEI. O MEI que tem atividade tributada pelos, a atividade dele seja tributada pelos anexos 4, tá, ou 5 desta lei complementar, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na forma regulamentada pelo comitê gestor. Então, vejam, do jeito que está aqui, o que se deve entender é que existem atividades que têm uma forma de cálculo das alíquotas, particularizada aí nos anexos 4 e 5. Essas atividades, elas não permitem que o indivíduo se constitua como microempreendedor individual, tá? Também não, eu já vou mostrar essas atividades para vocês. Então, não pode ser MEI quem exerce essa atividade que está aí nesses anexos. Essas atividades que estão nos anexos. Não pode ser MEI, tá? É aquele que tenha mais de um estabelecimento. Então, não tem MEI com matriz e filial. Não pode ser MEI aquele que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Ele não pode ser sócio da empresa X e também querer ser microempreendedor individual. Ele não pode ser empresário individual, ele já tem a empresa Y e querer também ser empresário individual. Não pode ser MEI aquele que contrate empregado, mas tem uma exceção. O artigo seguinte vai liberar a contratação de um único empregado por parte do MEI. Então, vamos lá. Quais são as atividades do anexo 5 que não permitem que alguém que exerça essas atividades se constitua como microempreendedor individual? Construção de imóveis, de obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo e atividade de decoração de interiores. Também não pode ser MEI aquela pessoa que exerce atividade de vigilância, limpeza ou conservação. Não pode ser MEI também aquele que exerça atividade de administração e locação de imóveis de terceiros, que exerça atividade de academia de dança, capoeira, yoga e artes marciais, a academia de atividades físicas, desportivas, natação e escola de esporte, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante, licenciamento ou cessão do uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizado em estabelecimento do optante, empresas montadoras de estandes para feiras, laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica, serviços de tomografia, diagnóstico médico por imagem, registro gráfico e métodos óticos, bem como ressonância magnética, serviço de prótese em geral. Então, eu diria que essas atividades, tá, não são atividades características de um microempreendedor individual, são atividades vedadas a esse microempreendedor para se constituir enquanto tal. Tá? Da mesma forma que nós temos essas duas possibilidades aí, tá? Esses dois tópicos que estão lá referenciados no anexo 4. Tá? Aqui pode ser microempresa, tá? Pode ser empresa de pequeno porte, mas não pode ser MEI. Aqui pode ser microempresa, empresa de pequeno porte, inclusive optante pelo Simples, tanto aqui pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples. Aqui pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples, mas nem aqui pode ser microempreendedor individual, tá? Bom, o parágrafo 4A do artigo 18 diz que, observadas as demais condições,
poderá optar pela sistemática de recolhimento em valores fixos mensais. O empresário individual que exerça atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza extrativista. Então, esse pode ser MEI, tá? Pode optar pela sistemática de recolhimento em valores fixos mensais. Parágrafo 4º-B. O Comitê Gestor do Simples Nacional determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática de recolhimento em valores fixos mensais, de forma a evitar a fragilização das relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS. O que ele quer dizer com isso? Que poderia começar a acontecer no mercado de trabalho que as empresas, em vez de contratarem empregados, resolvessem substituí-los por microempreendedores individuais. Então, as empresas passariam somente a contratar microempreendedores individuais. Tá? Isso diminuiria os encargos dessas empresas enquanto contratantes. Então, o que diz esse dispositivo? Que o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele vai determinar que atividades são autorizadas a optar pela sistemática de recolhimento e valores fixos mensais, ou seja, que atividades pode ter um MEI, tá? Para evitar a fragilização da relação de trabalho. Isso não só empresas, também empregadores domésticos poderiam substituir empregados domésticos por microempreendedores individuais. Isso diminuiria o encargo para o contratante e também para a pessoa contratada. Só que existe disposição legal dizendo o seguinte, que quando, tá, numa relação de trabalho doméstico, se constatar a existência das características inerentes a um empregado doméstico, esse trabalhador vai ser enquadrado, sim, como empregado doméstico e não se aceita, né, a configuração dele como microempreendedor individual. Parágrafo 5º. A opção pela condição de microempreendedor individual se dá na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, observando-se que uma vez feita a opção, tá, para ser MEI, tá, será irretratável para todo o ano calendário. Essa opção ela deve ser realizada no início do ano calendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor do Simples, e essa opção exercida no início do ano calendário, ela tem os efeitos dela a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, tá? Então, a opção é feita no início do ano e já tem, tá, efeitos para o mesmo ano. Produz efeitos a partir da data do início da atividade, desde que exercida nos termos, prazos e condições a serem estabelecidos em ato do Comitê Gestor. Então, uma empresa que começa a funcionar, né, um microempreendedor que quer se constituir, uma pessoa que trabalha enquanto, né, profissional por conta própria, ele exerce atividade por conta própria, ele quer ser um microempreendedor individual. E ele começou a exercer suas atividades em julho de 2013. Ele pode sim, tá, fazer a opção por já iniciar suas atividades como microempreendedor individual, tá, e os efeitos se produzem a partir da data do início dessa atividade, tendo em vista que ele não foi alguém que já era, né, um empreendedor antes e veio, né, a se constituir em 2013 como MEI. Não, ele começa a trabalhar em 2013 e já quer começar a trabalhar como microempreendedor individual. O desenquadramento da sistemática do MEI será realizado de ofício ou mediante comunicação do MEI. Então, são duas possibilidades. Desenquadramento, deixar de ser MEI de ofício ou por conta de uma comunicação do próprio MEI vai ocorrer esse desenquadramento, tá? O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da Receita Federal vai acontecer quando? Quando é que o MEI comunica o seu desenquadramento? Quando ele não quer mais ser MEI.
por opção, tá? Que deve ser efetuada no início do ano calendário, conforme disciplinado pelo comitê gestor, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro do ano calendário da comunicação. Então, o indivíduo, ele se constituiu como MEI em 2013, ele tem que ser retratável, a opção durante o ano todo. Em 2014, ele não quer mais ser microempreendedor individual. Então, o que ele faz? Ele, no início de 2014, ele comunica à Receita Federal a sua opção por se desenquadrar da condição de MEI, tá? E desde o 1º dia de 2014, feita essa comunicação, ele já não é mais microempreendedor individual, tá? Agora, o desenquadramento vai ser feito mediante comunicação, não porque ele queira, mas obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma daquelas situações, tá, que são vedadas, tá? No sentido de que ele não pode ser MEI. Ele não pode ser MEI porque ele passou a ser sócio de outra empresa. Ele exerce alguma daquelas atividades lá, né, referenciadas no anexo 4 ou 5 da Lei Complementar 123. Houve também excedente de receita, a gente vai ver como é que acontece. Então, ele vai sair obrigatoriamente, vai ter que comunicar isso, tá? Devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente ao que ele ocorreu nessa situação de vedação, tá? Produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva. Então, ele vinha como MEI, tá? E ele, no ano de 2013, e no mês de agosto, ele criou uma sociedade com um amigo e passa a ter uma outra empresa da qual ele passa a ser sócio. Ele não pode mais ser MEI. Ele vai ter que comunicar isso à Receita, vai ser desenquadrado da condição de microempreendedor individual, tá? E ele deve efetuar essa comunicação até o último dia do mês seguinte àquele em que ele se tornou sócio dessa empresa. E os efeitos são, né, a partir do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva. Então, se ele, em agosto de 2013, ele era MEI e passou a ser sócio de uma empresa, o que ele vai fazer? Em setembro de 2013, até o último dia de setembro, ele comunica e ele estará excluído, tá, da condição de microempreendedor desde o 1º dia de setembro, 1º de setembro de 2013. Então, a comunicação pode ser feita até o final de setembro, mas os efeitos da exclusão retroagem ao início do mês de setembro. Bom, o desenquadramento, tá, do microempreendedor, tá, também mediante comunicação à Receita, vai ocorrer quando o microempreendedor individual exceder no ano calendário o limite de receita bruta previsto de 60 mil ano, tá? Lá no passado era de 36 mil ano. E essa comunicação deve ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso. Então, se houve excesso de receita, aí eu tenho, né, que verificar o seguinte: foi superado o valor de 60 mil, tá? Ele vai ter que sair da condição de MEI. E ele vai, né, ter que comunicar até o último dia. A comunicação é feita, né, até o último dia do mês seguinte, aquele do excesso de receita, e produz efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. E retroativamente a 1º de janeiro do ano calendário da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. Então, isso é importante. Então, vamos tomar o limite máximo de 60 mil, tá? 60 mil é o limite anual. Vamos dizer que no ano de 2013, né, esse indivíduo, ele teve, né, uma receita que superou 60 mil. Então, em outubro, tá, ele já tem uma receita que supera 60 mil. Essa receita, tá, se ela supera 60 mil em menos de
20%, o excesso não é, por exemplo, 20% de 60 mil, 12 mil. O excedente de receita, que ultrapassou 60 mil, não ultrapassou 12 mil reais. Então, vamos dizer que o excedente de receita até outubro tenha sido de 6 mil reais. Ele, em vez de estar em 60 mil, que é o limite anual, ele auferiu receita de 66 mil reais, tá? Então, 66 mil reais, tá? Não vai fazer com que ele saia da condição de MEI desde o início do ano, tá? Em que aconteceu isso. Ele vai sair, tá? Na verdade, aqui, tá? Vamos ver aqui. Se, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite mais de 20%, ele sai a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente. Então, a receita é 60 mil, ele atingiu 66 mil, 6 mil a mais, 6 mil é menos do que 20% de excesso, ele só sai a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, vamos dizer que ele teve no ano 80 mil de receita. Quando o limite é 60, ele atinge, 80 mil de receita dentro do ano, significa dizer que tem um excedente aí de 20 mil. Esses 20 mil de excedente superam, tá, 20% de 60 mil. Então, como o excedente de receita dentro do ano superou 20% do limite anual, ele vai sair do simples, tá? E do simples, vai sair, do simples, não, desculpa. Ele vai deixar de ser MEI desde o início do ano calendário, tá? Do próprio ano, não espera o ano seguinte para deixar de ser microempreendedor individual. É do mesmo ano que ele vai ser desenquadrado. Vamos lá. Então, aqui, nós já vimos o inciso 3, tá? Quando ele excede no ano calendário o limite da receita bruta prevista no parágrafo 1º desse artigo. Tá? Vamos só ver aqui. Aqui é quando ele excede o limite de receita bruta previsto no parágrafo 2º, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente àquele em que tenha ocorrido o excesso, tá? Então, aqui, vamos só voltar lá para a gente ver o 1º e o 2º exatamente, para não ter dúvidas. Volta, volta, volta. É uma longa viagem, porque entre observações e parágrafo 4º, A, B, C e D. Vamos lá, só um pouquinho. Bom, o parágrafo 1º diz que a receita é de 60 mil, tá vendo? 60 mil ano. O parágrafo 2º vai falar daquela hipótese de 5 mil mês. Então, 5 mil mês. Então, no caso de início de atividades, o limite vai ser de 5 mil mensal. 5 mil multiplicado pelo número de meses compreendidos entre o início da atividade e o final do respectivo ano calendário. Então, nessa outra hipótese de desenquadramento, o que nós vamos ter aqui, tá? É o seguinte, vamos lá. Só um instantinho, estamos chegando. Desenquadramento. Vamos aqui. Então, aqui seria aquela situação onde se deu início de atividades durante o ano, não foi o ano completo. Então, eu não posso ter como base 60 mil. Eu tenho que ter como base 5 mil multiplicado pelo número de meses, inclusive frações, tá? Então, a mesma coisa. Se ele só trabalhou naquele ano por 10 meses e naqueles 10 meses o indivíduo teve um excedente de receita. Aí o excedente, eu não posso dizer que é excedente de 60 mil, e sim excedente de 50 mil, 5 mil multiplicado por 10 meses, tá? Então, quando esse excedente, tendo em vista, a proporção de receita dos meses de atividade, for até 20%, o excedente, tá? A pessoa sai da condição de MEI a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, se o excesso de receita tiver ultrapassado 20%, daí ele sai desde o início da atividade. Então, a mesma lógica que valeu para o inciso 3, vale para o inciso 4. Excedente de receita
provoca desenquadramento como MEI, tá? É porque como excedente de receita também pode provocar exclusão do Simples, às vezes eu troco. Mas é assim, aqui não interessa a exclusão do Simples porque eu estou, né, numa situação onde nem vai acontecer a exclusão do Simples. Quem deixa de ser MEI pode continuar no Simples Nacional sem problema, tá? Dependendo da receita, pode continuar como microempresa até, tá? Ou então como empresa de pequeno porte. Agora, aqui é o desenquadramento como MEI. Então, o desenquadramento como MEI, sempre que o excedente de receita ultrapassar 20%, seja dos 60 mil, seja do montante proporcional aos meses, a pessoa, tá? Ultrapassou 20%, sai no mesmo ano. Se não ultrapassar 20%, sai a partir do ano seguinte. Vamos lá. Então, o desenquadramento de ofício, que é feito pela Receita, pelos entes, né, envolvidos aí, tá? Vai ser feito quando for verificada a falta de comunicação. A comunicação era para ser feita de forma obrigatória, tá? E por atividade vedada, porque se tornou sócio de outra empresa, porque excedeu a receita, era para ser desenquadrado como MEI, tá? Ele mesmo devia ter comunicado, não o fez, vai ser feito o desenquadramento de ofício, tá? O empresário individual desenquadrado da sistemática de recolhimento em valores fixos mensais passa a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento, ressalvado o disposto no parágrafo 10 desse artigo. Então, significa dizer, tá? Corrigindo, tá? Vocês, inclusive, sempre que eu escorregar, disser assim, aqui no artigo 18A foi desenquadrado do Simples. Nunca. Aqui no 18A ele foi desenquadrado como MEI, tá? Ele só vai ser desenquadrado do Simples, tá? Vai ser excluído do Simples se ele incorrer em atividades vedadas, em excedente de receita para microempresa ou empresa de pequeno porte. Aqui nós estamos tratando de desenquadramento como MEI. E quando ele é desenquadrado como MEI, nada impede que esse indivíduo continue no Simples como microempresa. Se a receita for tão alta assim, ele vai continuar no Simples como empresa de pequeno porte. Tá? Ele só seria excluído do Simples se tivesse uma situação de excedente de receita, até para a EPP, que hoje é uma receita muito alta, não tem nem lógica a gente cogitar essa hipótese. Então, nas hipóteses previstas nas alíneas A do inciso 3 e 4 do parágrafo 7º desse artigo, o MEI que lhe for excluído, então vamos voltar lá, 3 e 4, a gente tem que voltar lá para o parágrafo 7º, voltemos, tá? 3 e 4, tá vendo? 3 e 4 do parágrafo 7º, tá? Que é o excedente de receita. O MEI, ele deve recolher, atenção, a diferença, tá? Tendo em vista, né, o seu enquadramento agora como microempresa, por exemplo, tá? Ele deve recolher a diferença sem acréscimos em parcela única, juntamente com a da apuração do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do excesso, na forma a ser estabelecida em ato do comitê gestor. Então, quando um MEI ele ultrapassa os limites de receita, ele vai ser desenquadrado como MEI e ele vai ser enquadrado como microempresa. O patamar de recolhimento, tá? De impostos e contribuições, de forma unificada, né? O percentual vai aumentar. Esse percentual, tá? Que é maior, tendo em vista o que ele já pagou de contribuição, ele vai ter que pagar as diferenças, tá? Tudo que ele tiver de recolher, ele vai recolher sem juros, junto com o que ele pagar, tá? Para janeiro do ano subsequente ao do excesso. Tá bom? Muito bem. O valor referido na linha A do inciso 5 do parágrafo 3º desse artigo será reajustado na forma prevista em lei ordinária na mesma data de reajustamento de benefício de que trata a Lei 8.203. Ele está falando aqui exatamente dos 5% sobre o salário mínimo. Então, esse valor que ele lá apresentou, o valor fixo já, X reais a recolher, esse valor muda, ele é reajustado quando se altera, tá?
também o salário mínimo. Uma vez que a base é salário mínimo muda, esse valor de 5% muda também, tá? De forma a manter equivalência com a contribuição de que trata o parágrafo 2º do artigo 21, que é essa daqui, 5% do salário mínimo. Aplica-se ao MEI que tem optado pela contribuição na forma do parágrafo 1º desse artigo, o disposto no parágrafo 4º do artigo 55 e no parágrafo 2º do artigo 94, ambos da Lei 8.203, de 24 de julho de 91, exceto se optar pela complementação da contribuição previdenciária. Então, ele vai ter a exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que ele complemente. Na época que o MEI pagava 11, no passado ele pagava 11, ele paga mais 9 para completar os 20, daí ele se aposenta por tempo de contribuição. Hoje ele paga 5, se ele quer se aposentar por tempo de contribuição, ele paga mais 15, fechando os 20% por mês e se aposenta por tempo de contribuição. Bom, nós vamos continuar a falar do MEI na nossa próxima aula. Paramos aqui, mais uma aula sobre o microempreendedor individual vem na sequência.